E se cada morte no mundo de ReZero não fosse apenas sofrimento, mas uma oportunidade de se tornar ainda mais forte? E se nesse contexto, Natsuki Subaru pudesse roubar o poder de tudo que ele mata? Hoje a gente vai acompanhar a evolução mais quebrada possível do Subaru, arco por arco, até o ponto onde ele pode deixar de ser humano. Antes de tudo, vamos definir as regras desse vídeo, porque é isso que vai deixar o Subaru balanceado, mesmo que ele vai continuar ficando mais forte a cada arco, afinal, é basicamente essa a proposta, para fazer o Subaru se tornar mais poderoso. E bom, o Subaru aqui rouba parte do poder do que ele mata. Pode ser força, velocidade, resistência ou habilidade, tá? Sempre nesse contexto de poder. Quanto mais forte o inimigo for, maior o ganho que o Subaru vai receber. Quando ele morre, tudo reseta, apenas o conhecimento daquilo que ele possuiu permanece. Ou seja, ele não é forte de verdade, ele vai aprender a ficar forte com base nos poderes que ele for conseguindo e for aprendendo a controlar. Dito tudo isso, vamos começar a história. Logo no começo, o Subaru ainda é fraco e não tem habilidades nenhuma além do retorno através da morte, mas agora ele vai ter uma vantagem absurda, o vampirismo de poder. Então, logo nesse começo aí, ele vai ser abordado pelos criminosos e o começo vai ser realmente igual à obra original, mas ao decorrer do tempo, o Subaru vai começar a perceber que tem poderes diferentes, já que a experiência dele vai permitir derrotar alguns dos criminosos, aumentando um pouco mais o boost de poder que ele vai receber. E então ele vai poder começar a caçar os criminosos comuns, matar bestas pequenas que ele possa encontrar no caminho e testar os seus limites nos loops. A cada tentativa ele volta melhor e mais preparado para lidar não só com as situações, mas com os poderes que ele pode receber dada as situações que ele foi enfrentando. Então, eventualmente, ele chega ao ponto de conseguir lutar de igual para igual com inimigos que antes o matavam instantaneamente. Isso vai mudar completamente o primeiro encontro que ele vai ter com a Elsa Granheart. Afinal de contas, a Elsa já é um nível muito acima do Subaru normal. Mas aqui, com a experiência que o Subaru vai ter derrotando os criminosos e bestas pequenas que ele possa acabar encontrando, ou qualquer outra ameaça, mesmo que pequena, vai aumentando o nível de poder do Subaru. Claro que ali ele não vai ser nada muito absurdo, mas ele vai com certeza ter um preparo muito maior para lidar contra a Elsa. Sendo assim, o Subaru ainda vai sofrer na batalha, mas ele já começa a construir, entre muitas aspas, as suas rotas de vitória, sabendo que ele pode ter a capacidade absurda de derrotar os seus oponentes, apenas derrotando oponentes mais fracos que ele e aprimorando suas habilidades, e também derrotando oponentes com aliados, porque se ele der o golpe final, não importa quem derrotou, ele vai receber o poder. E assim ele acaba lutando contra a Elsa e em uma das rotas derrotando ela antes do Reinhardt chegar. E ao matar a Elsa, logo aqui no primeiro arco, ele já consegue boa parte dos poderes dela. Afinal de contas, a Elsa tem poderes absurdos, para quem não sabe. Já que no arsenal de poderes dela e habilidades, a Elsa possui a regeneração extrema, Curse Doll, que basicamente faz com que ela possa regenerar partes do corpo decepados e se recuperar de ferimentos mortais, como estranhamento e vários outros tipos de machucado em segundos. Ela também tem uma espécie de mortalidade parcial, meio que uma resistência, já que a regeneração dela fez ela sobreviver a ataques que matariam qualquer um, incluindo gelo mágico. Ela também possui uma super força e agilidade tão superior que fez ela se igualar com personagens como o Garf e a Emilia, que são bem poderosos. Além de também ser uma mestre em combate, principalmente com adagas, que é a sua especialidade, e essas lâminas chamadas de kukri e agulhas de arremesso são fatais e, bom, vocês já perceberam quão poderosa ela foi em combate, né? Além dela também tem um olfato aprimorado e uma capa mágica de penas que o Subaru pode roubar para ele, já que essa capa especial pode bloquear ataques mágicos, embora ela seja destruída após um único uso. Mas, naquele ponto ali, o Subaru já teria uma vantagem absurda por si só, né? Aqui o poder escala o nível de verdade, porque o Subaru descobre uma coisa crucial: farmar bestas mágicas é muito mais eficiente, mas também bem mais desgastante. Mesmo assim, ele começa a caçar essas criaturas na floresta, ele começa a acumular resistência a veneno, já que essas criaturas têm propriedades únicas, e aumenta os reflexos e a sua percepção própria. E aí cada loop vai virando um treino mais otimizado e ele vai ficando mais proficiente em derrotar essas criaturas. E quando ele enfrenta as maldições, ele já não é mais uma vítima que precisa de ajuda. Ele começa a literalmente sobreviver por mais tempo lidando com as ameaças,
identificando seus padrões e reagindo muito mais rápido que humanos normais. Para vocês terem uma ideia, rapaziada, nesse nível, o Subaru já consegue lidar com o Arém sozinho nos momentos de desconfiança dela, sem ele ter que se provar necessariamente confiável. Só dela ver a capacidade de poder que ele tem ali e a sua individualidade de conseguir se virar sozinho, já faz ela perceber que o Subaru não é uma pessoa qualquer e que ele é sim muito estrategista e poderoso e sozinho consegue lidar com ameaças desse mundo, mesmo que não em uma escala tão grande, mas ele já é de certa forma independente. Agora as coisas vão escalar no nível que, mano, tudo vai mudar, porque o Subaru encontra algo muito acima dele, a Baleia Branca. E aqui nasce o verdadeiro potencial, tanto desse poder quanto do desenvolvimento do Subaru, já que a estratégia aqui é usar os múltiplos loops que ele possui para preparação. Então ele começa a caçar mais criaturas menores antes desse confronto e começa a tentar fazer uma build focada em resistência e mobilidade. Eventualmente ele vai ter que participar ativamente da luta e se ele conseguir matar ou ajudar diretamente ali na derrota da Baleia Branca, né, conseguindo, assim dizendo, o XP dela, ele ganha parte do poder de uma das criaturas mais absurdas do mundo de ReZero. Basicamente, ele recebe uma resistência surreal, uma percepção aprimorada em um nível muito mais absurdo do que de qualquer humano comum e uma capacidade de sobreviver a ataques massivos, além de, claro, conseguir as habilidades da própria Baleia Branca. Então imagina só o Subaru podendo voar, lançar uma névoa de eliminação. Basicamente todo mundo que é consumido por essa névoa não apenas morre, mas é apagado da memória de todos os seres do mundo. Uma névoa de contaminação mental também, que basicamente causa uma agonia mental severa nas suas vítimas, semelhante a arranhões assim, além de envenenar o fluxo de mana dos alvos. Também tem a clonagem, ou seja, o Subaru vai poder criar clones menores de si mesmo para atacar ou se defender, enquanto a sua versão original permanece protegida. Claro que isso, no caso da Baleia Branca, se ajustaria e eu acho que os clones do Subaru teriam o tamanho normal dele, né? Não precisaria ter uns clones menores porque o Subaru não aumentaria de tamanho. Não necessariamente, pelo menos. E também ele teria a alta resistência e regeneração que eu falei. Ele já tinha a resistência da Elsa e a regeneração dela, mas aqui ele possui uma pele extremamente resistente, muito superior à anterior, e ela dissipa magia de alto nível de estamina. Além também de ter uma inteligência animalista, ou seja, apesar da sua estratégia e inteligência natural, o Subaru também possuiria um instinto predatório a partir daqui, basicamente aumentando seus sentidos num geral como o de uma besta. Então só nesse nível aqui você já percebe o quão poderoso o Subaru se tornaria. Só no arco 3 o cara já é bem mais forte do que o Subaru original no arco 9, por exemplo. E a sua luta contra o Betelgeuse seria basicamente uma humilhação, já que ele conseguiria também as mãos invisíveis e o arsenal de poderes do Betelgeuse, já que incluem, além, né, das mãos invisíveis como eu acabei de citar, ele também possui um poder destrutivo bem alto, invisibilidade, uma grande quantidade de mãos e um alcance bem absurdo delas, a posse de corpo, que é basicamente sua transferência de alma, e isso é muito interessante para o Subaru, já que ele não precisaria ficar morrendo e resetando seus poderes. Ele poderia basicamente a cada checkpoint manter esses poderes, e se corresse o risco dele morrer, ele transferia sua alma para outro corpo compatível, tem que ser, né, um corpo compatível, para poder continuar vivendo sem precisar perder os poderes e tentar reconquistá-los de novo. Ele basicamente poderia ficar agora só acumulando poderes infinitamente. Além de que também dá para até se especular que uma certa teoria, já que o Subaru tem uma grande relação com todos da mansão. Então fica aí no ar a teoria de e se o Subaru conseguisse usar a posse de corpo para transferir sua alma pro corpo do Reinhard, rapaziada. Seria completamente insano. E só aqui o Subaru já seria basicamente o personagem mais poderoso de toda a obra de ReZero. Mas continuando aqui um pouco mais pé no chão, né? Além disso, também o Subaru poderia receber o fator da Bruxa da Preguiça, magias de espírito, resistência à dor e danos físicos e muito mais. Aqui mesmo ele já estaria extremamente poderoso. Mas teria uma grande consequência, né, rapaziada? Já que, pra quem não sabe, o fator Bruxa da Preguiça causa ao seu indivíduo a insanidade e a loucura. Então o Subaru aqui já começaria a sofrer desses efeitos, já que, pelo menos até onde saibamos, ele não é imune, e ele começaria a ficar maluco, mas talvez tenha uma forma de reverter isso. Agora o problema deixa de ser força, já que o Subaru tem basicamente força de sobra, e o problema vira
sanidade. Já que aqui temos a primeira introdução da própria Sátila, né? Temos a introdução à Sátila na obra, porque quanto mais o Subaru vai evoluindo, mais ele percebe que pode controlar tudo, e isso é perigoso. Então ele tem a conversa com as bruxas, já que elas percebem também que ele começa a morrer propositalmente, otimizar os seus resultados e tratar as pessoas como variáveis e não mais como relações que ele pode acabar conseguindo de parceria e amizade. E aqui nasce o risco real. Como eu disse, o Subaru tá insano. Então, o Subaru para de ver o mundo como real e começa só a pensar em variáveis e como ele pode ter o melhor resultado possível, extrair mais poder e se tornar mais poderoso que tudo e todos. Então as bruxas conversam com ele e aí elas precisariam tentar retirar a loucura dele. Caso contrário, o Subaru realmente se tornaria praticamente o vilão principal da história e se tornaria mais um dos ifs que o Subaru se torna o inimigo de todo mundo de ReZero. Porém, rapaziada, se formos analisar de forma mais pé no chão, essa análise aqui teria sim um Subaru vilão. Afinal de contas, a gente sabe que a Sekhmet é literalmente a bruxa da preguiça e é considerada uma das mais poderosas da obra, capaz de controlar a autoridade da preguiça com uma extrema facilidade, incluindo a sua força física, das mãos invisíveis, a manipulação de energia e tudo mais. No entanto, não há evidências diretas que ela possua a capacidade de retirar a loucura causada pelo fator da bruxa. Afinal de contas, mesmo que ela tenha praticamente um poder absoluto, a autoridade em si tem as suas limitações, e a insanidade que consome os usuários do fator da bruxa, como por exemplo o Betelgeuse, é descrita como uma corrupção da mente, algo que nem mesmo pessoas compatíveis conseguem evitar totalmente. Então a autoridade da Sekhmet se concentra em uma força destrutiva e mobilização, com a consequência já inclusa ali, independente da sincronização e compatibilidade do usuário com a loucura. Fora que a Sekhmet também é definida como uma pessoa apática, né? Ela possui uma empatia total e uma preguiça quase que sobrenatural, preferindo não se envolver em nada que vá causar problemas a ela, o que torna improvável que ela gastasse energia para curar alguém, mesmo que se tivesse o poder. A não ser que, sei lá, todas as bruxas ameaçassem ela, fosse ter uma briga ali só para poder fazer o Subaru voltar ao normal. Caso contrário, eu imagino que ela não faria nada e, por consequência, o Subaru permaneceria insano, logo se tornando uma das maiores ameaças do mundo e para o mundo de ReZero. E se isso continuar, o Subaru eventualmente pode chegar ao nível de enfrentar e derrotar arcebispos do pecado, espíritos superiores e entidades absurdas, porque em um loop perfeito, ele pode farmar o suficiente para quebrar qualquer barreira e limite que o impeça de se tornar mais poderoso, ainda mais se seus oponentes ou aliados tentarem o impedir, já que o Subaru já não se importa mais com isso e literalmente pisar em qualquer um deles para alcançar seus objetivos, mesmo que ele tenha que matar seus amigos. E isso chegaria ao nível de o Subaru ter que enfrentar o Reinhard, e embora eu acho que mesmo assim ele não derrotaria o Reinhard, mesmo com o poder dos arcebispos, da Baleia Branca e de vários fatores de várias bruxas, o Subaru não mataria o Reinhard definitivamente, afinal de contas ele é o próprio epiteto de ReZero, né? Não tem como derrotar ele, e o cara é o epicentro de tudo, mas o Subaru com certeza conseguiria ferir gravemente diversas vezes o Reinhard, o que mostraria para o Reinhard um certo espanto ao perceber que o Subaru é uma ameaça muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas como vocês já sabem, né, rapaziada, tudo tem um preço. E com esses benefícios todos e esse poder absurdo que o Subaru receberia, também viriam os problemas. Um deles, talvez o principal fator, seria a sua dependência de matar para evoluir, a sua perda de empatia e esse possível colapso mental que o Subaru sofreria, além de um isolamento total que ele teria em relação a todos daquele mundo, porque ninguém acompanha alguém que vive centenas de vidas sozinho, literalmente ficando maluco de um jeito ou de outro, cada vez mais isolado, cada vez mais poderoso, cada vez mais letal para o mundo. No fim, o maior inimigo do Subaru não seria mais o mundo, nem mesmo o Reinhard, seria ele mesmo, porque com um poder infinito e tentativas infinitas, até onde ele iria antes de deixar de ser humano e simplesmente se tornar um monstro, assim como aqueles que ele matava para ficar mais forte. Mas comenta aí, até onde vocês acham que seria o limite desse Subaru, pelo menos da sua sanidade mental, né? O quão poderoso ele poderia se tornar, realmente debatendo aí o nível de poder com outros personagens da mesma obra. Não esqueça de comentar de forma respeitosa, senão seu comentário será apagado. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Se você curtiu essa ideia, já comenta aí também mais coisas que você quer ver sobre animes aí no geral. Se quiser uma parte 2, eu posso explorar um cenário onde ele não reseta o poder, só vai acumulando cada vez mais, ou mesmo um que ele ficaria do bem, ou até mesmo enfrentando todos do mundo de ReZero.
Belezinha? Bom, rapaziada, gostaria de agradecer demais aí aos membros do canal. Muito obrigado a todos vocês, rapaziada. Sério, vocês fazem toda a diferença. Também gostaria de pedir pra você apoiar esse vídeo como você puder. Já vai estar ajudando demais, beleza? Não esqueçam, rapaziada, aí de beber água, ajeitar a postura de vocês. Tá fazendo um calor danado, então se hidratem bastante aí, belezinha? Bebam bastante água. E é isso, pessoal. Um beijo, um queijo pra vocês. Um coração invisível pra vocês também. A gente se vê com certeza no próximo vídeo. E até lá, sejam felizes. Tchau, tchau, rapaziada.